Por que você nasceu? Qual é o seu objetivo aqui na Terra? Por que Deus criou você e toda a humanidade? Muitas vezes nós seres humanos vivemos uma vida de qualquer jeito, sem se preocupar o real motivo de termos sido criados. E é disso que vamos falar aqui hoje. Para entendermos essa história melhor, vamos voltar lá para Gênesis, quando Deus criou a humanidade. Deus havia criado toda a criação, incluindo terra, animais, o próprio céu e seus anjos. E por último ele criou o ser humano. Quando ele cria o ser humano, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança e que ele domine sobre toda a terra. O primeiro motivo que Deus criou a humanidade foi para que tivesse um relacionamento com ele. Tanto que ele ia visitar Adão e Eva todos os dias para ter um relacionamento com eles. Deus criou toda a terra, toda a criação e o próprio homem para ele, para que o mundo tivesse contato com Deus, basicamente. Mas o ser humano foi a sua coroa da criação, a sua criação mais importante. E ele deu a terra para que o humano pudesse proteger, cuidar e aproveitar ela. Então o primeiro propósito de Deus era que o humano tivesse intimidade com ele, mas ao mesmo tempo pudesse cuidar da terra que Deus havia feito e para que ele pudesse desfrutar também. Então aproveitar o mar, aproveitar as cachoeiras, aproveitar os animais e tudo que Deus criou aí nessa terra que a gente usa. Porém, ao ser humano pecar, ele dá a posse da terra para o mal. E a partir deste momento, o mal tem legalidade para poder começar a agir no mundo. Então, o humano começa a morrer, que até aquele momento ele não morria, e começa a existir vários problemas na Terra, como doenças, pecados, enfim. E várias coisas acontecem de ruim que a gente vê aí a consequência de tudo hoje. Então, por mais que o objetivo de Deus fosse perfeito e ele desse essa oportunidade de vida para o ser humano, ele deu também ao ser humano a liberdade de escolha. E o ser humano escolheu o caminho errado, escolheu o pecado, e o pecado nos separa de Deus. Por isso começou a existir o mal, por conta que o humano se afastou de Deus. E quando o homem se afasta da luz, as trevas então surgem. A Bíblia vem dizendo que a criação ficou sujeita à vaidade, não pela sua própria escolha, mas por conta do homem. Então a própria criação começou a sofrer com a consequência do pecado. E tudo isso graças à culpa do homem. Bom, mas Deus não ia ficar de braços cruzados, logicamente. Não foi ele que fez. Ele não tinha nenhuma responsabilidade de resolver esse problema. Mas a partir do momento que o homem pecou, toda a criação foi condenada à destruição. E o próprio homem foi condenado à condenação eterna. Porém, Deus, sendo tão misericórdia, ele cria seu plano perfeito. Ele cria seu plano perfeito para que pudesse salvar a humanidade através da vida de seu Filho, Jesus Cristo. E o sacrifício de Jesus é justamente para que o homem tivesse uma nova oportunidade de chegar próximo de Deus. E o humano, que é a coroa da criação de Deus, chegando próximo novamente de Deus, iria reparar a obra de Deus. A Bíblia fala que a própria criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Isso significa que a própria criação espera o dia que a humanidade vai se render, se arrepender dos seus pecados e se entregar novamente a Deus. Porque a própria criação sabe que a única maneira de reparar toda a maldade que o homem fez é justamente ele se aproximando da luz novamente, se aproximando de Deus. Então, quando nós seres humanos escolhemos aceitar o sacrifício que Deus fez por nós, que Jesus Cristo fez por nós, e nos rendemos a Jesus Cristo, entregando nossa vida para Ele, a partir desse momento, nós nos tornamos filhos de Deus novamente. E a partir desse momento, nós seres humanos, ficando mais próximos de Deus, a gente começa a fazer o bem. E esse bem começa a reparar toda a terra. Então, hoje, qual é o seu propósito hoje? Seu propósito, primeiro, é encontrar Deus novamente. Em Romanos 8, versículo 22, diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. E não só ela, mas nós mesmos, que temos primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Então isso significa que toda a criação, e nós especificamente, esperamos o momento que nós iremos nos entregar novamente. Porque a maldade do mundo, ela só acontece porque nós nos afastamos de Deus. Se nós voltarmos para perto de Deus, a maldade do mundo acabará. Só assim, então, que o mal vai ser vencido. Então, por que Deus te chamou? Ele te chamou para que você se rendesse novamente a Ele. E após isso, após você ter entregado a sua vida a Jesus Cristo, você começa um processo que é justamente se aproximar de Deus. E a partir disso, contar para as pessoas sobre Deus, falar sobre Deus,
é evangelizar. O papel do cristão é justamente evangelizar para que mais e mais pessoas encontrem a Deus, para que toda a criação que está sujeita à vaidade, ao mal, volte para Deus e, com isso, destrua toda a maldade. Deus já determinou que haverá um julgamento para toda a terra. Com isso, o nosso objetivo aqui na terra é justamente convencer as pessoas para ir para o céu, ou melhor dizendo, para um novo mundo que Deus criou. Porque este novo mundo que Deus irá criar, somente morará as pessoas que se entregarem a Ele, justamente porque essas pessoas terão seus pecados perdoados. Então, o fato é, Deus criará um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. E depois que Ele tiver julgado toda a terra, Ele restaurará a natureza e tudo que Ele criou. E o homem que vai aproveitar disso é somente aquele que se rendeu aos pés de Cristo. Então você foi chamado, antes mesmo de nascer, para convencer todos a se renderem ao pé de Cristo, para que eles possam viver uma vida feliz e próxima de Deus novamente. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscreva para receber mais conteúdo do tipo.